Olá! Vamos aprender a criar uma janela de cadastro simples no ambiente VBA. Veja como é fácil. Vamos aprender a criar esta tela de cadastro aqui no Excel. Olha só, é uma janela VBA que ela está, né, digamos assim, substituindo aquela visualização, né, ou até mesmo o uso direto do Excel. Eu vou fazer um teste aqui só para mostrar. É uma janela de cadastro de funcionários. Vou colocar aqui um, uma escolaridade qualquer, departamento qualquer também. Vamos lá, recursos humanos, cargo vai ser assistente e o nome do funcionário. Mariana da Silva Santos. E vou dar um cadastrar. Então, além de cadastrar o, o nome do funcionário, ele carrega aqui uma lista com todos os funcionários que estão cadastrados. Tá vendo? A última foi Mariana da Silva Santos. Aqui a gente ajusta a largura, ajusta o cabeçalho, mas é só para mostrar como que funciona uma tela de cadastro, certo? Isso daqui foi cadastrado aqui atrás, ó, tá vendo? Mariana da Silva Santos. Mas para a gente não ficar vendo, né, o Excel propriamente dito, a gente pode utilizar esta janela aqui para refletir os dados que estão sendo cadastrados lá. Então vamos ver como é que a gente pode criar tudo isso? Olha só. Então, para começar do zero, eu excluí o formulário que eu criei, deletei todos os códigos, as macros, e aí o que nós temos aqui? Nós temos um arquivo de Excel com apenas duas abas. Uma aba com escolaridade, então temos duas abas, a base de cadastro e funcionários. A base funcionários é a lista que eu vou alimentar e vai refletir lá dentro do meu user form, do meu ambiente VBA. E aqui a base de cadastro serão três listas que eu vou simplesmente carregar para dentro das minhas combo box. Então é bem simples, tá? O que eu vou fazer aqui, para a gente ganhar tempo? Eu vou vir na guia desenvolvedor e vou no meu Visual Basic, no meu ambiente VBA, tá? Eu gosto de deixar sempre a janela do ambiente VBA em paralelo aqui com o Excel para eu ver as duas coisas que eu estou fazendo. Então o primeiro passo é, eu vou inserir aqui um formulário, um user form, tá vendo? User form. E aí eu vou deixar ele desse tamanho, mais ou menos, só para facilitar a criação dos objetos, o posicionamento, enfim. E aí, duas coisas que você tem que ter em mente quando você está trabalhando o formulário, né? Você tem que ter a caixa de ferramentas visível, por quê? Porque você vai inserir objetos aqui nesse formulário. Esses objetos estão aqui, ó, estão na caixa de ferramentas. E o segundo é a janela de propriedades, tá? Se nenhum dos dois está aparecendo, no meu caso não está aparecendo a janela de propriedades. É só você vir aqui em exibir, tá vendo? Você tem a caixa de ferramentas, que é essa daqui, e você tem a janela de propriedades que eu vou habilitar agora, tá vendo? Essa daqui, certo? Tá? Deixa eu ajustar ela aqui, que eu acabei bagunçando o tamanho dela. Então, eu vou clicar em exibir e janela de propriedades. Então, deixa eu tirar para o lado aqui, que não é para ela ficar... Isso, aqui assim, tá bom. Então, vamos lá. Então, eu estou com o meu user form, com o meu formulário habilitado, selecionado. O que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer umas pequenas tratativas nele, né? Eu vou mexer nas propriedades desse formulário. Então aqui, ó, user form 1, estou na janela de propriedades dele. O que eu vou fazer? Back color, cor de fundo. Eu vou colocar uma cor mais escura, certo? Tá vendo? Eu vou escurecer um pouco mais esse fundo. Uma cor mais neutra, talvez, né? Aqui, ó. Por exemplo, essa cor aqui. Agora, eu vou mexer, por exemplo, no caption dele. O que é o caption? É esse texto que aparece aqui. Eu vou colocar o meu próprio texto aqui dentro, então eu não quero colocar nenhum rótulo padrão dele. Então eu vou simplesmente deletar, beleza? E agora, vamos lá, vou clicar no meu user form e vou inserir um rótulo nele, dentro dele, que é uma label, né? Então tá aqui, ó, rótulo. Vou desenhar bem grandão aqui, ó, de fora a fora. E aí, o que eu vou fazer? Ó, tá vendo? Ele vem como label 1, depois label 2 e assim por diante. Eu vou mexer nas propriedades dessa label. Mesma coisa, com o objeto selecionado, eu tenho aqui, ó, detalhe, por padrão, a sua caixa de propriedades, ela vem sempre
em alfabético. Coloque em categorizado porque você consegue visualizar as propriedades por grupo e é mais fácil para você se localizar também. Então aqui, ó, label 1. O que eu fiz no userform 1? Eu deletei aquele texto. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou trocar. Então na caption dele eu vou escrever assim, ó, janela de cadastro de funcionários, tá? Vou clicar fora e olha só, janela de cadastro de funcionários. E aí eu vou centralizar esse texto, aumentar, mudar a cor da fonte, eu vou fazer algumas alterações básicas. Tudo isso aqui sem precisar de nenhum código VBA. Então olha só, primeiro passo, centralizar esse texto. Eu vou descer aqui, ó, e vou procurar o alinhamento de texto no grupo comportamento, tá vendo? Então eu vou centralizar. Olha só, centralizou. Vamos mexer agora no tamanho da fonte. Eu vou até lá embaixo, ó, grupo fonte. Tá vendo aqui do lado? Ele tem esse ícone. Eu clico, vai abrir a janela da fonte. Eu vou deixar com 18 para ver como é que fica. Vou deixar em negrito e vou dar um OK. Olha só, janela de cadastro de funcionários. Coube certinho. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse título aqui com uma cor mais destacada, digamos assim, certo? Então, o que eu vou fazer? Para eu mudar a cor da fonte, eu venho aqui em Font Color, tá? Eu vou utilizar essa fonte aqui, ó, dica de ferramentas, certo? Se não ficar muito legal a cor da fonte com o fundo do formulário, é só você escurecer o fundo do formulário. Clica no User Form, vem aqui no Back Color, por exemplo. Você pode ir em palheta ou em sistema, tá? Em sistema você pode escolher uma cor mais escura, certo? Aqui, ó, na minha label, no meu rótulo, eu tenho esse fundo aqui que por padrão, né, ele vem nessa cor. O que eu vou fazer? Eu vou remover esse fundo para eu trabalhar somente com o texto. Então, com o objeto selecionado, como que eu removo o fundo? Aqui, ó, tá vendo? Backstyle da minha label 1, eu vou trocar de opaco para transparente, ó, tá vendo? Agora eu tenho só o texto. Fica mais limpo, fica mais visível. Agora eu vou inserir três combo box, né? Uma combo box para escolaridade, outra para departamento e outra para cargo. Bem simples, tá? Volto aqui no ambiente VBA e tem aqui, ó, caixa de combinação, né? Então vou inserir a primeira combo box. Não vamos nos preocupar com a questão do espaçamento, do posicionamento. A intenção aqui é só aprender a criar a ferramenta. Então eu tenho aqui a minha combo box 1, combo box 2 e combo box 3. Como que eu faço para carregar cada uma dessas listas para cá? Uma dica que eu dou é a seguinte: se você vai trabalhar com uma lista fixa e você não fica alimentando, é interessante você simplesmente definir o nome do intervalo. Por exemplo, aqui, ó, vou selecionar esse intervalo, botão direito, e aqui embaixo tenho definir nome. Clico. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome para esse intervalo. Vai ser esse próprio aqui, ó, escolaridade. Escolaridade. E dou um Enter. Bom, vou fazer a mesma coisa para os demais, né? Dependendo de quantas listas eu tenho, eu vou nomeando todas elas. E por último, o cargo. Seleciono o intervalo, definir nome, cargo. Agora, com os nomes definidos, basta eu chamar pelo nome na janela de propriedades que ele vai carregar o intervalo aqui dentro da minha combo box. É muito simples, olha só, selecionei o objeto, estou na janela de propriedades da combo box 1. Eu vou procurar uma propriedade que tem o nome de row source, tá? Então eu vou rolando aqui a barra de rolagem, eu vou descendo a barra de rolagem e a minha row source está aqui, ó, no bloco de dados, tá? No agrupamento de dados. Então, row source, qual que é a minha primeira? Escolaridade, ó. Escolaridade. E aí eu vou fazer a mesma coisa com as demais, departamento e cargo, ó. Seleciono aqui, cadê a minha row source? Tá aqui, ó. Então, departamento. E por último, a combo box de cargo, row source, cargo, tá? Vamos ver se isso daqui deu certo, se isso daqui funcionou. Como que eu faço então? Selecione o user form e executar ele, ó. Tá vendo aqui no botãozinho executar? E aí só você verificar, ó, tá vendo? Tá tudo aqui, certinho, a listinha do jeito que você quer. Beleza? Vamos continuar então. Eu vou fechar aqui e aí eu vou voltar para minha janela de VBA para trabalhar dar mais corpo nesse formulário. A outra ferramenta, outro objeto que eu vou inserir aqui é uma caixa de texto. Também aqui, ó, caixa de texto.
Essa ferramenta ela é muito básica, tanto é que é uma das mais simples aqui do ambiente VBA e pouca gente usa. Ela é muito básica, ela é muito direta e pode dar um ar muito profissional nas suas apresentações e pouca gente usa ela. Então aqui eu inseri uma caixa de texto e a caixa de texto ela é bem simples. Você digita um texto nela e ela faz alguma coisa, faz uma filtragem, uma busca, depende de como você programou, tá? Se você quiser testar ela, é só você executar o formulário e ela está aqui, ó, tá vendo? Então, eu já consigo usá-la, mas por enquanto ela não tem nenhuma funcionalidade. Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso começar a pegar as informações que tem em cada um desses objetos e transportar para cá, para a aba funcionários, alimentando essa lista. Como que eu faço isso então? O primeiro passo é, eu tenho que jogar aqui um botão. Por quê? Qual que vai ser a lógica? Eu vou digitar todas essas informações, pois que tudo estiver definido, eu vou acionar o botão e esse botão vai transportar a informação, tá? Então eu vou inserir um botão e esse botão vai ser botão de comando ou command button, dependendo da situação, né? Por que eu falo sempre os dois nomes, né? Tá aqui, ó, command button. Né? Por que eu falo caixa de texto, text box? Essa aqui é uma caixa de texto, ó, tá vendo? Caixa de texto. Mas se eu entrar dentro do ambiente VBA dela, ó, text box, tá? É só para a gente identificar que é a mesma coisa e associando aí os objetos. Então aqui, ó, command button, o que eu vou fazer? Vou dar um nome para ele. Como que eu faço? Então, vou lá na propriedade caption e vou dar o nome de cadastrar. Simples assim. Tá, Daniel, mas e aí? Como que eu faço então para ele jogar as informações para cá? Agora sim eu preciso começar a programar. E não é nada difícil, tá? Eu vou até fechar a caixa de ferramentas e a janela de propriedades para facilitar a visualização. O meu primeiro passo vai ser criar uma macro que vai fazer um movimento bem simples, porque eu só vou pegar um código bem pequenininho dela para montar a minha linha de código. Olha só, vou clicar aqui em gravar macro, tá? Ele vai tá gravando dois aqui porque eu já fiz um teste antes, tá? Então vou dar um OK. O que eu vou fazer? Ó? Vou selecionar aqui, ó, a célula A1, beleza? E agora, deixa eu habilitar o meu teclado virtual só para a gente ter uma visualização melhor do que eu quero dizer. Então aqui, ó, meu cursor está na célula A1 e eu vou fazer o seguinte movimento no meu teclado. Ctrl seta para baixo, tá vendo? O que aconteceu? O meu cursor foi deslocado para a última célula que tem valor, beleza? Porém, o movimento não é só esse. Ele precisa parar na célula de baixo, que é a célula vazia. Mas o primeiro código eu já tenho e é isso que eu preciso para conseguir montar o restante do código. Então, eu vou parar a gravação e vou voltar no ambiente VBA, aqui no Visual Basic. Agora, eu tenho aqui uma pasta chamada módulo, tá vendo? E ele gravou justamente esse movimento, ó. Seleciona a célula A1, tá vendo? Seleciona a célula A1 e depois ele vai fazer um deslocamento com o Ctrl seta para baixo, né? E o que eu quero é só isso aqui, ó. End XL down, só isso, tá? Eu dou um Ctrl C, posso até excluir esse módulo, que eu não vou usar. Só precisava daquilo ali mesmo. Agora eu vou entrar na programação do botão cadastrar, tá? Dois cliques. Tá aqui, ó. No Command Button 1, certo? No evento clique, ou seja, quando houver o acionamento dele, de clicar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou na planilha. Qual planilha? Funcionários, tá vendo? Então eu vou digitar aqui dessa forma, funcionários. Tem que estar idêntico para ele conseguir achar a planilha correta. Ponto range A1, tá bom? Ponto. Agora eu vou colocar o código que eu peguei lá. End XL down. O que ele vai fazer aqui? Ele vai na planilha funcionários, na célula A1, vai fazer aquele movimento de Ctrl seta para baixo, mas ainda assim eu tenho que fazer mais um deslocamento. Então, ponto offset, abro parênteses, que eu escrevi errado, né? Offset, abro parênteses. O que é o offset? O offset é o deslocamento. Então, ele vai deslocar. O primeiro argumento é linha, então uma linha para baixo, vírgula, 0 colunas. Só isso? Não, não é só isso. Por quê? Porque quando ele parar na célula vazia, eu vou descarregar a informação, né? No caso aqui eu vou começar pela test box 1.test. Ele vai descarregar a informação da test box, certo? Então,
vamos fazer a leitura de novo. Na planilha funcionários, tá? A partir da célula A1, tá aqui, ó, eu vou fazer um movimento de deslocar para baixo, ele vai parar aqui, ó, na onde tem informação ainda, a última célula preenchida, e depois deslocar mais uma linha. Então ele vai parar aqui na célula vazia. Depois que ele fizer tudo isso, essa célula vazia vai receber o texto que está na minha test box. Aqui eu escrevi errado, tá? É test box 1, tá vendo? Ele até corrige tudo. E aí, o que, que eu vou fazer agora? Para ganhar tempo, eu vou copiar tudo isso aqui, tá bom? Ctrl C. E eu vou replicar, porque eu tenho três combo box, três caixinhas lá de listagem. Então, eu vou criar aqui, né? E eu vou substituir. Em vez de ser test box 1, vai ser combo box 1. Combo box. Olha, eu escrevendo errado. Combo box 1. Né? Eu vou substituir aqui por 2 e por 3. 2 e por 3. Então vamos lá. 2 e 3. Vamos lá. Tá pronto? Não tá pronto? Porque cada uma das minhas combo box, né, elas vão alimentar uma respectiva coluna. Porque a test box está na coluna de nome, e aí eu tenho uma para escolaridade, uma para departamento e uma para cargo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar aqui, em vez de ser coluna A, vai ser coluna B. Em vez de ser coluna A, vai ser coluna C. Em vez de ser coluna A, vai ser coluna D. Tá? Agora, cada uma dessas combo box vai pegar a informação que tem e vai trazer para cá. Vamos ver se isso vai funcionar? Então, olha só. Vou clicar aqui no meu user form, 2 cliques, e vou executar isso aqui. Vou dar um play. Então, vou colocar aqui uma escolaridade qualquer. Vou colocar um departamento qualquer, né? Comercial. E um cargo qualquer de assistente, por exemplo. Então, aqui, Jéssica Madureira. E vou cadastrar, certo? Vamos ver se tudo isso daqui vai vir para cá certinho, da forma que eu estou pensando. Então, acionei o botão e olha só, cadastrou perfeitamente, tá? Um detalhe importante quando eu estou com o meu formulário em uso, muitas vezes eu não consigo acionar aqui as células, olha. Então, para você acionar as células, você pode fazer o seguinte, se você quiser, seleciona o formulário, vem em exibir, janela de propriedades, porque eu fechei, e aí você vai procurar esse aqui, ó, no comportamento, o show modal, tá? Ele tá true, você coloca ele como false, ok? Vamos executar para ver? Olha, tá vendo? Agora eu consigo acessar o Excel. É só se você quiser realmente ter acesso aos dados da planilha. Terminou? Não, não terminou. Vamos fazer mais alguns ajustes simples e criar o nosso list box aqui, tá? Vamos fazer mais um cadastro, só para a gente ter visão. Então, vamos lá, superior completo, trabalha no jurídico e é coordenador. Então, vou colocar aqui, ó, Everton Ribeiro. Então, o Everton Ribeiro foi cadastrado. Aqui tem, vai de gosto do usuário. Depois que cadastrar, você quer limpar as informações que está aqui? Caso não, você pode deixar dessa forma. Caso sim, né, o que é interessante fazer? Eu vou voltar aqui no Visual Basic e o que eu posso fazer para limpar depois do cadastro. Então, na minha test box 1.test, eu vou colocar o valor dela como vazio logo após realizar o cadastro. Existem várias formas de limpar o valor do objeto, mas eu estou escolhendo aqui a mais simples, tá? Então, combo box 1 vai ser vazio, tá? E aqui eu vou ganhar tempo, né? Eu copiar tudo, porque eu vou replicar isso para combo box 2 e 3. Então, após fazer o cadastro, tanto o test box quanto as combo box vão ficar com seu conteúdo vazio, tá? Mais um teste, certo? Olha, tá vendo? Eu vou cadastrar esse mesmo aqui, tá? Vai ficar duplicado, mas não tem problema. Então, eu cadastrei, só que agora, ó, ele apagou, ele limpou. Beleza, vamos continuar então. Visual Basic,
volta no formulário, eu vou colocar rótulos aqui para identificar melhor cada um desses objetos. Então, como que a gente coloca rótulo? Deixa eu exibir aqui a minha caixa de ferramentas, porque eu ocultei ela, e vou vir aqui em rótulo. Vou inserir só um rótulo e só nele que eu vou editar, que eu vou trabalhar as informações. Deixa eu puxar a minha ferramenta para cá e vou exibir as propriedades, certo? Desse label. Então, o primeiro passo, o plano de fundo, eu vou deixar transparente. O segundo passo, o caption dele vai ser escolaridade, tá? A cor da fonte eu vou deixar igual ao título padrão. A fonte, né? Deixa eu diminuir aqui o tamanho, né? E arrastá-la bem próximo ao objeto, tá? Aqui ficou um pouquinho deslocado, tá bom. E o tamanho da fonte eu vou deixar dessa forma mesmo. Então, eu vou replicar agora isso daqui para os demais. Seleciona o objeto, segura o CTRL, arrasta para o lado. Mesma coisa com o próximo. Opa, ele não fez, ó. Seleciona o objeto, segura o CTRL, arrasta para o lado. Agora sim, tá? De novo, seleciona o objeto, segura o CTRL, arrasta para o lado. Tá? Aqui ficou certinho. E o último, arrasta para baixo. Pronto. Ok, vamos ajustar o caption de cada um. Então, é escolaridade, departamento, cargo e nome do funcionário. Então, aqui vai ser departamento. Aqui vai ser cargo, sem o H. E aqui vai ser nome do funcionário. Beleza, tá? Aqui vamos ajustar porque ele deu quebra de linha, tá? Nome do funcionário. E o que eu vou fazer mais? Eu vou inserir aqui uma list box, tá? Então eu já inseri as combo box, né, caixa de combinação, e agora eu vou inserir uma list box, uma caixa de listagem. Eu vou inserir ela aqui embaixo porque ela vai refletir essa base de dados aqui. Então ela vai refletir essa base de dados aqui dentro, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui a gente vai ter que ter um código de programação, que ele é bem simples, tá? E esse código de programação, ele vai estar dentro do botão cadastrar também, tá? Porque assim que ele fizer o cadastro, ele na mesma hora já vai atualizar esse objeto. Então eu vou dar 2 cliques aqui. E logo após ele limpar, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha listbox 1.rowSource. Agora eu estou mexendo na rowSource dentro do VBA, certo? Que vai ser igual a meu range a1.current. Opa, deixa eu fechar aqui. .current region.address. Somente isso. Então, só essa linha de código aqui já é o suficiente para alimentar, carregar a minha list box. Vamos fazer um teste. Então, olha só. Eu vou fechar a janela de propriedades, vou voltar em user form, vou executar isso daqui. Vamos fazer um cadastro aleatório, especialização no comercial e ele vai ser um coordenador. Vou colocar aqui o nome de Marcos Valentino. Só inventando o nome, Marcos Valentino. E vou dar um cadastrar. Tá vendo? Então ele cadastrou todas as informações aqui em cima, jogou aqui na lista e ainda listou aqui. Você deve estar se perguntando, tá, mas e o restante das colunas? Por padrão, a nossa listbox ela vem só com uma coluna. Então a gente vai exibir as demais. É muito simples. Visual Basic, vem aqui no User Form, seleciona a listbox. E aí eu vou na minha janela de propriedades, né? E vou procurar aqui em dados a minha column count, tá? Tá vendo aqui, ó, column count, propriedade column count, tá como uma, eu vou colocar 4. Se você quiser, você pode colocar o cabeçalho, tá? True. E aqui no estilo da lista, você pode mudar para option, que ele vai colocar um botãozinho de seleção aqui do lado, caso você queira dar uma aparência mais profissional. Tá, vamos então executar mais uma vez para ver como é que fica. Eu vou dar um play aqui nesse formulário e mais uma vez vamos simular. Pós-graduação,
no departamento financeiro com o cargo de analista sênior. Quem que vai ser essa pessoa aqui? Essa pessoa vai ser a Regina Maria da Silva. Regina Maria da Silva. Então eu vou cadastrar, duas coisas vão acontecer: alimentar a lista e exibir a minha lista aqui na Listbox. Olha só como é que ficou, tá? Isso aqui a gente consegue até ajustar. Eu vou deixar dessa forma mesmo para o vídeo não ficar longo. E o que eu tenho aqui, ó, minha listinha completa. A gente consegue mexer na largura das colunas também, certo? Aqui fica clicado, né? Tá vendo? Olha, fica com esse botãozinho aqui para deixar a aparência mais profissional, mais dinâmica até do seu formulário. Quer deixar assim? Ok, mas aí você vai ter visão do conteúdo que está aqui atrás. Se você quiser, a gente pode dar uma tela cheia nesse user form, e para isso a gente vai simplesmente colocar um código muito simples nele, tá? Vou fazer o seguinte: vou fechar aqui o meu user form, tá? Quando o formulário é iniciado, então, por exemplo, tá vendo aqui, ó, Private Sub User Form, ele está no evento click, eu vou mudar para o Initialize, ou seja, no evento iniciar. E aí vou colocar o mesmo código aqui dentro. Então, quando eu iniciar o meu user form, ele vai dar uma tela cheia. Vou fechar. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou vir aqui em inserir. Vou colocar aqui um botão de comando, certo? Vem aqui na base de cadastro mesmo. Vou dar 2 cliques nesse botão de comando e vou fazer o seguinte, ó, userform 1.show, para ele exibir o userform. Ok? Posso mexer na janela de propriedades desse command button, que o caption vai ser, cadê? Formulário, tá? Dessa forma mesmo, formulário. Vou fechar, vou sair do modo design e vou executar. Olha só como ele ficou. Então ele ficou uma tela cheia de cadastro. E aí, se você quiser, obviamente, você pode redimensionar o tamanho de cada uma dessas ferramentas para ficar proporcional ao tamanho do formulário. Mas só para entender, você tem aqui uma janela de cadastro com uma aparência muito mais profissional do que as comuns, na verdade.